Marco, a psicóloga da CLIA, Clínica de Psicologia de Aprendizagem. Hoje eu vou estar falando com vocês sobre o impacto do parto prematuro e as intervenções familiares que existem na UTI neonatal. Segundo os dados da OMS, a Organização Mundial de Saúde, há mais de 40 milhões de partos de crianças prematuras por ano. Desses 40 milhões, mais de 1 milhão morrem nas primeiras horas ou nos primeiros dias de vida após o parto. Houve um avanço significativo da medicina, então há uma redução na taxa de morbidade, de mortalidade de crianças prematuras. Entretanto, há pouco enfoque nas questões psicoemocionais que acarretam o nascimento de um bebê prematuro e a família deste. Qualquer nascimento é um fator que gera estresse nos pais daquela criança, porque a partir do momento, apesar da mãe gerir o filho 9 meses dentro da sua barriga, é após o nascimento que as preocupações começam a vir. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou saber cuidar desse bebê? Será que eu vou conseguir amamentar? Como que vão ser as horas de sono dele? Como que eu vou me adaptar? Então, o nascimento de um bebê interno normal, ele já gera um nível de estresse grande nos pais. O nascimento de um bebê prematuro aumenta ainda mais esse nível de estresse, porque além dessas preocupações, há também a preocupação de o meu filho vai sobreviver, quanto tempo que ele vai ficar internado na UTI, como que eu vou conseguir visitá-lo, como que eu vou conseguir manter um laço e uma interação com esse meu filho. Os pais precisam sentir e tocar a criança para sentirem seguros e sentir que a criança está bem. Então, logo após o nascimento de um bebê em termo normal, esse bebê é colocado no colo dessa mãe ou no colo do pai. Esses têm um momento ali de ter um toque, de olhar, de ver o filho, de ver se está tudo bem com ele. A criança que nasce prematura, ela não vai para o colo da mãe nem para o colo do pai, ela precisa de cuidados médicos imediatos. Muitas vezes ela precisa ser entubada porque ela tem dificuldades na respiração, e tudo isso gera uma angústia muito grande nesses pais. Então, o bebê que nasce prematuro, a relação mãe-filho, pai-filho, há uma interrupção, né? Há um corte. Então, o bebê nasce e ele não vai para o colo dos pais, ele vai para uma incubadeira, ele vai para o centro de UTI. Muitas vezes a mãe precisa se recuperar, porque às vezes ela pode ter tido uma complicação, então eles ficam horas, né, sem ter notícias ou sem ver essa criança. E esse é um dos fatores que contribuem muito para que se tenha uma dificuldade no estabelecimento de vínculo pais e filhos dentro da UTI neonatal. As intervenções que existem hoje em dia nas UTIs neonatais é justamente para tentar diminuir esse gap que existe, desse link entre pai e filho. Sabe-se que para o desenvolvimento psicoemocional dessa criança e para um bem-estar emocional desses pais, é importante que eles tenham uma interação, que eles tenham um contato, que eles tenham um toque com esse filho. Então, hoje em dia, muitas das UTIs neonatais do país e fora do país são abertas aos pais 24 horas por dia. Os pais são convidados a participar do desenvolvimento do filho, a terem um aprendizado sobre os procedimentos que estão sendo feitos com aquele bebê e como que eles podem tocar, pegar, olhar, como que eles podem ir construindo uma percepção de quem é aquele filho, de quem é aquele bebê, quais são os comportamentos que eles têm e como que eles podem entender e ajudar aquela criança. Muitos
das intervenções familiares na UTI são realizadas pela equipe médica, geralmente por uma enfermeira, a enfermeira responsável pelo cuidado da mãe e do pai. Há poucos psicólogos inseridos nas equipes neonatais e isso é um dado muito relevante, ao mesmo tempo muito triste, porque não há essa preocupação com o desenvolvimento psicossocial e principalmente com o que essa mãe está sentindo, quais são as angústias que ela tem, quais são as angústias e o medo que esse pai tem, como que eles vão receber essa criança em casa quando ela estiver alta e como que eles vão começar a estabelecer esse vínculo mãe, filho, pai, filho. Sabe-se que o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento de personalidade, do ego, o desenvolvimento do indivíduo, do eu, ele se dá a partir da interação mãe-bebê e, é claro, pai-bebê. Então é a partir do toque, é a partir do olhar, é a partir do cheiro, é a partir do momento que o bebê tem com a mãe, que o bebê tem com esse pai, que a criança começa a constituir a sua individualidade e futuramente a constituir o seu eu, né? As suas características, a sua noção de único, de indivíduo. E o bebê prematuro fica negligenciado nesse aspecto, porque se não há um convite e se não há uma inserção desses pais na vida desse bebê, que já está num centro, num hospital cheio de luzes, de barulho, inóspito, né? Não é o lar, não é o quentinho do aconchego do colo da mãe, geralmente ele fica numa incubadeira, num centro médico cheio de barulho, de máquinas com outras incubadeiras, gente passando, luz acesa. Então, assim, há muitos fatores de risco para o desenvolvimento emocional dessa criança e há pouca intervenção psicológica para trabalhar com esses pais, para que eles possam entender as suas angústias, diminuir o seu estresse e ter uma participação mais ativa e um contato maior com seus filhos. Um dos métodos existentes no Brasil e no mundo e que tem um efeito muito bom na relação mãe-bebê, no desenvolvimento psicoemocional da criança e também no desenvolvimento físico dela, é o método canguru, onde as mães são convidadas a ficarem com os seus filhos no colo, né, geralmente enfaixadas, e ali elas vão aprendendo a reconhecer os sinais que eles dão, a entender os comportamentos que eles têm, a trocar, a tocar, a pegar, que muitas vezes a mãe tem esse medo, tanto a mãe e o pai, como que eu pego? Ele é tão pequeno, é tão indefeso, como que eu posso pegá-lo sem machucá-lo? Então, o método canguru possibilita essa inter-relação mãe e filho e que ela possa ir aprendendo quais são as necessidades físicas e emocionais que aquela criança tem. E o pai, sempre que possível, também participar desse modelo. O método canguru no Brasil ele foi iniciado na década de 90 e os dados que se tem é que ele diminui o tempo que essa criança permanece na UTI neonatal. Então, a criança que consegue participar do método canguru, porque ela só consegue participar se ela não estiver precisando respirar com o auxílio de respiradores, ou seja, não estiver entubada. Então, a criança que pode participar do método canguru, quando ele é feito, ele diminui o tempo total que essa criança permanece na UTI. Então, tem uma alta um pouco mais rápida, diminui o estresse dessa mãe, porque ela vai estar em contato direto com o filho e, consequentemente, tem uma melhoria nos aspectos psicossociais, tanto da criança quanto da mãe e do pai. As intervenções familiares na UTI visam geralmente a criança prematura
e em alguns lugares a mãe, porque ela fica ali no hospital mais tempo. A mãe, depois de ter o bebê, ela tem uma licença maternidade. Se ela não tem outros filhos, ela tem uma disponibilidade maior de ir no hospital, de estar com aquela criança. Diferente do pai, que não tem licença paternidade, tem só nos primeiros dias, mas depois ele volta para o trabalho e vai visitar a criança de noite ou nos horários que ele tem livre. Então, de certa forma, os pais são um pouco negligenciados pela equipe médica em relação aos estresses e às angústias que ele tem. Sabe-se hoje que o nível de estresse de um pai, de uma criança prematura, é muito alto. E a preocupação dele, além ali da vida daquele filho, se aquele filho vai sobreviver, quanto tempo que ele vai ficar no hospital. Há um choque muito grande em ver o filho dele entubado, em ver numa incubadeira. Ele tem que, além dessas preocupações, ir para casa, ir para o trabalho e começar a pensar em como vai ser a vida daquela criança quando estiver alta. E muitas vezes não tem um espaço desse pai no hospital. Então as enfermeiras geralmente falam diretamente com a mãe, passam as informações do dia a dia do bebê para a mãe e não escutam, e não veem, e não dão as informações necessárias para esse pai. Sabe-se que quanto mais informação os pais têm sobre os procedimentos que são feitos no dia a dia nos filhos deles, sobre como que eles estão evoluindo, o que foi feito, quais são as melhorias que eles tiveram, isso é um fator que os tranquiliza e, consequentemente, ajuda a diminuir o estresse. Um dos papéis das enfermeiras nas equipes multidisciplinares de UTI neonatal é fazer essa comunicação aos pais sobre como anda o bebê, o que está sendo feito com ele. Mas geralmente essa comunicação é feita só para a mãe. O pai é um pouco excluído disso porque ele vai em horários alternativos, elas não vêm com tanta frequência. Então precisa se pensar também em inserir os pais, inserir o pai nessa rotina hospitalar, em comunicá-lo, em dar informações, em esclarecer o que está sendo feito com o filho, em fazer um trabalho que os prepare para quando essa criança estiver alta, quais são as expectativas que ele tem, quais são os medos que ele tem, quais são as angústias, como que ele acha que ele vai conseguir cuidar desse filho quando ele for para casa, ele já consegue fazer isso? Então, assim, é importante que se tenha um olhar não só para a mãe e para as angústias que ela tem, mas para o pai. E muitas vezes, se tivesse uma psicóloga dentro de uma equipe multidisciplinar neonatal, essa psicóloga poderia fazer um trabalho com esses pais para dar uma voz para ele, para entender quais são essas angústias, quais são os medos, o que eles estão pensando, o que eles estão sentindo, como que eles se veem pai de uma criança tão indefesa, que precisa ainda de cuidados médicos, mas que em algum momento vai para casa e vai precisar de cuidados talvez especiais por algum tempo. Então, assim, é muito importante que se olhe esses pais, porque são esses pais que vão construir o vínculo pai, mãe, filho. Então, assim, o vínculo psicossocial da criança, ele passa por esses pais. Então, pais que estão mais seguros conseguem lidar e acolher e se apegar mais a essa criança. Então, assim, é importantíssimo que se tenha um olhar não só para o bebê prematuro, a como ele está, como está o desenvolvimento dele, mas como estão esses pais, como esses pais estão se sentindo dentro desse processo da UTI neonatal, qual é a participação deles, o que eles podem fazer, como que eles podem aprender a cuidar dessa criança, aprender a detectar quais são as necessidades que elas têm, quais são os comportamentos que eles emitem. Então, assim, as intervenções na UTI neonatal, elas não são pura e simplesmente de só dar a possibilidade para que a mãe e o pai
toquem essa criança ou tenha ela sempre no colo delas, como é o método canguru. Mas também é necessário que haja um treinamento, né, que se passe um ensinamento para que esses pais possam perceber a criança, perceber quais são os cuidados que ela tem, quais são as necessidades e perceber que eles são capazes sim de cuidar daquela criança, porque quando ela estiver alta, eles é que vão estar ali em casa o tempo inteiro, percebendo quais são as necessidades, as dificuldades, entendendo o que aquela criança precisa, se ela está com fome, se ela está com sono, se ela está tendo uma dificuldade a mais na amamentação, o que precisa fazer para que ela melhore. Então, assim, é importantíssimo que na UTI neonatal haja um olhar para o bebê, para a mãe, para o pai e para a inter-relação deles, porque é a partir dessa inter-relação que o bebê vai começar a se constituir como eu emocionalmente, né? Vai começar a ter uma constituição emocional do seu eu. E é essa interação que também permite que os pais constituam o seu papel de pai e de mãe, que também é uma construção. Ninguém nasce sendo pai, ninguém nasce sendo mãe. Você constrói o seu papel de mãe, o seu papel de pai, o que você precisa fazer, quais são as necessidades do seu filho e quais são as suas necessidades. As intervenções familiares na UTI neonatal visam desenvolver as habilidades dos pais em reconhecer os seus filhos, em reconhecer as suas necessidades e a que eles possam criar um vínculo com esse filho, para que assim esse possa desenvolver as suas habilidades psicoemocionais, assim como a dos pais. Por isso que é importante que haja um olhar subjetivo para esse pai, para essa mãe e para esse bebê. Além das necessidades físicas, também há necessidades de ordem emocional. E o contato, o tato, o olhar é algo importantíssimo para o desenvolvimento emocional da criança e para o desenvolvimento emocional do ser pai, do ser mãe. Muito obrigada pela participação de vocês e até o nosso próximo encontro.